Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa tarde. Luizão aqui trazendo informação do Palmeiras. Palmeiras se preparando aí para o próximo jogo de segunda-feira. Vamos para as últimas informações do nosso Verdão. Deixe sua opinião nos comentários. Pessoal, deixa aí nos comentários também de qual região você está nos assistindo. Eu estou aqui de Goiânia e trago informação todos os dias para vocês. Então, deixa aí de qual cidade você está nos assistindo. Senta o dedo no like aí para estar nos ajudando. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente. O visual de vocês está bonito, o nosso aqui é o campo, claro, porque a gente estava no treino do Palmeiras hoje pela manhã e hoje eu vou contar para vocês com um convite super especial. Dá só uma olhada. O técnico Abel Ferreira veio até a gente e falou: ó, vocês são meus convidados, podem ficar o treino todo. A gente estava até se preparando para sair daqueles 15 minutinhos de treino, mas pudemos acompanhar o treino completo por aqui. É verdade que foi um treino só de jogadores dos que não atuaram o jogo completo da última quinta-feira. Então estavam em campo as principais dúvidas do Palmeiras para o jogo de segunda-feira contra o Inter Miami, como se o Rafael Veiga continua no time ou o Felipe Anderson volta, se o Facundo Torres continua ou o Maurício volta, Vitor Roque ou Flaco Lopes. Uma dúvida fato é a questão do Aníbal Moreno, ele que sofreu um edema. A tendência é que ele não jogue na segunda-feira, Emiliano Martínez entre no lugar dele. E um dos jogadores que durante esse treino conversou com a gente foi o Gustavo Gomes, que atuou o jogo completo e falou dessa expectativa de marcar o Messi. Vamos ouvir o Gustavo Gomes. Eu tático com o professor, vamos ver a estratégia aqui. Não adianta você ter um cara marcando ele porque é difícil mesmo de jogar contra ele e de marcar. Mas vamos ver o que o professor acha. É difícil, mas o Palmeiras está se preparando, está tudo tranquilo. Tem treino ainda amanhã pela manhã aqui em Greensboro, tem treino hoje à tarde ainda. Mas a gente vai ver agora na reportagem quais são esses cenários que o Palmeiras pode enfrentar contra o Inter Miami. Dá uma olhada. Vamos lá, para cada cenário em que o Palmeiras se classifica, uma curiosidade de Greensboro, a base do clube aqui nessa Copa do Mundo. O nome é Green, verde em inglês, mas só uma coincidência, viu? Porque o nome mesmo da cidade vem do herói de guerra dessa estátua aí, ó, Nathanael Green. Cenário 1, vitória. Esse é o mais simples, né? Palmeiras já é o líder, com os mesmos 4 pontos do Inter Miami, com um gol a mais de saldo. Se ganhar, então, termina isolado na primeira colocação do Grupo A. Não que alguém do Palmeiras vá ter oportunidade, mas se pudesse, fica aqui em Greensboro o teatro aberto ininterruptamente há mais tempo em todo o país. Desde 1964, sim, ó, com jantar e peça da Broadway. Segundo cenário, o caminho do empate. Nesse caso, como ninguém mais no grupo pode chegar a 5 pontos, o Palmeiras avança em primeiro e o time do Messi em segundo. Por alguma razão, esta cidade de 300 mil habitantes se orgulha de ter 765 quilômetros de calçadas. Legal para dar um passeio. Vamos para a última possibilidade, derrota para o Inter Miami. O Palmeiras ainda segue, mesmo com 4 pontos, em 2 cenários. Se o Al Ahly vencer o Porto, o primeiro critério de classificação é confronto direto e o time brasileiro ganhou do egípcio. No outro, acompanha a conta. Se o Palmeiras perde por um gol de diferença e o Porto vence o Al Ahly por um gol de diferença, ainda assim dá Palmeiras no saldo de gols. Nesse clima meio de suspense, pensa numa cidade que gosta de uma lenda urbana, daquelas de terror, sabe? Tem várias em Greensboro. Uma famosa é sobre esse cinema aqui, que dizem é mal assombrado por uma mulher, uma história antiga aqui de um incêndio. Mas olha, acho que essa não é uma história muito apropriada para esse horário não. Então, vai daí, Fredão. Aí, ele estava falando justamente sobre a Depois não vamos troca. ver o que vai acontecer. Isso é Abel Ferreira, cara. Não, mas ele estava falando sobre a questão da Sim, não troca. Tá tudo aí, cara. Primeiro, explicitar o erro dele na montagem do time por primeiro tempo. Ele não queria fazer isso publicamente. E segundo, é um desrespeito aos jogadores, na visão dele. Eles têm um pensamento, cara, que é difícil, muito difícil, às vezes, para o torcedor brasileiro entender. Entendeu? Entende mais quem está de fora. É curioso isso. Ele pensa assim, isto aqui é um celular, isto aqui é uma caneca. Então, não tem imprevisibilidade,
não tem o que nós temos, né? Pô, isso aqui é um celular, mas se eu precisar, eu taco ele na cabeça do Vessa e mato ele. Entendeu? Pode ser uma arma, não é? Não pode? Pro Abel, vai ser sempre um celular. Pro João Martins, isso aqui é caneca. Caneca é caneca. E é o mesmo jeito que o português é na vida dele. Pergunte ao português, como faço para chegar na rua do Vessa? Ele vai responder, vá andando. Entendeu? Ele não vai dizer, pega o ônibus, pega o carro, pega o avião. Não é assim. É este jeito de ser, esta coisa cartesiana, este olhar, este caminho cartesiano que me fez pular da cadeira quando ele põe o Vanderlan no time. Não é por uma questão de dobra de lateral, isso eu já superei há anos, que é função e posição. O Mike não é mais lateral, ele é ponta, ponto. Agora, o Vanderlan é lateral, ele tinha o Alan no banco. Pois é. Entendeu? E ele não tá nem aí pro que eu penso, pro que pensa a Mancha Verde, pro que pensa o Nicolinha Ratchop, que tá se revirando na tumba quando botou o Vanderlan. Não fazia sentido aquilo. Pô, vou botar o Vanderlan para marcar o Zizo, que era o melhorzinho lá do Al-Ahly. Cara, o Piquerez continuou sendo assediado, o Vanderlan não marcou, não jogou, teve a chance de fazer o gol, não fez. Mas isso não vai contra essa coisa cartesiana do Abel? Não, é a favor. É exatamente isso que ele pensa. Vou entrar para marcar o lado esquerdo, tá 2-0, 2-0 tá bom, e não me encham mais o saco. Entendeu? É assim, é desta forma. Foi deste jeito que ele ganhou os títulos que ganhou. Sabe? E aí, quando eu falo sobre isso, tem muito torcedor palmeirense que fica bravo comigo. Mas, veja, me cabe entender como é o treinador do Palmeiras. Pro bem e pro mal, pra dor e pra delícia. Já há um ano você não ganha nada. Este jeito, há um ano, já não é suficiente. Já não foi suficiente. Quando ele teima nas estratégias para jogar fora de casa, na Copa do Brasil, na Libertadores. Agora, só ele inventou o Piquerez de zagueiro e o Scarpa de ala para jogar contra o Flamengo. Entendeu? Inventou não, pensou nisso. Sabe, quando ele faz a roda lá, não tem lateral esquerdo, quem vai jogar? Vocês lembram disso? Está no livro dele. Aí os caras, Scarpa, vai lá, Scarpa. Eu não, vai você mesmo. Pegou o cara e adaptou para jogar de lateral esquerdo. Então, o time fica, vamos dizer assim, amordaçado. O Estevão fica amordaçado. Ele voltou a não jogar bem, né? Voltou a não jogar bem. Agora deve ter feito aquilo que poderia ser Mas golaço ontem, por quê? Os detalhes são importantes. A primeiro lance do jogo, o Rio chega para ele e fala, o lateral é seu, meu. Não enche o saco, o lateral é seu. Ele tem que ir, voltar o tempo todo pelo lado. E ele pôs o Facundo para isso. Foi. Para marcar o lado esquerdo do Al-Ahly. Exato. Você entende a forma como ele pensa? Você entendendo a forma como ele pensa, você vai sofrer muito menos. Só que o quase golaço do Estevão, eu lembrei do Massa. A hora que ele sai cortando da direita para a esquerda, tinha 3 caras para fazer o gol. 3, se você olhar do outro lado, 3. Era só ele rolar para os 3. Aí ele bate cruzado. E é por isso que ele está sendo substituído. Ele tá fominho. O Massa, eu falei, ele tá um pouco... É óbvio. Pô, o Abel odeia isso. Se tem uma coisa que esta comissão não gosta, ou todos somos um, ou os caras saem do Palmeiras. Nós vimos jogadores saíram do Palmeiras. O Rony, quando começou... Marita Caiá, o Dudu... Agora ele tá para sair, tá nos últimos dias, né? E eu acho que ele tem tentado ser, eu acho também. Ser o protagonista. É isso. E aí a cada... Tô indo embora mesmo, vou tentar. Prêmio de melhor em campo injustificado, talvez faça mal para ele. Pior. Teve um lance no segundo tempo, não sei se vocês repararam. O Estevão sai pela direita, que é onde ele rende melhor, do meio para a direita, e ele vem driblando, ele entra, o Facundo tá livre. Ele chuta a bola na Estátua da Liberdade, cara. Então, assim, é preciso, cara, ter uma compreensão. Solta a bola, querido Estevão, porque contra o Inter Miami, que joga com a defesa mais esparçada, tem umas... leste-oeste nos Estados Unidos é enorme.
né? E parece o Inter Miami, o time é muito esparçado. Quando joga no ataque, o coração bate. Quando joga a bola na defesa, tem que dar choque. É assim o Inter Miami, é um negócio louco. E uma coisa né? que o Palmeiras vai ter que ficar esperto é o negócio dos cartões também, né? É isso, ó. Anotei Então. aqui, a Gabi falou. Os pendurados. Isso. Felipe Anderson, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios e o Veiga. Então, o Veiga e o Felipianos provavelmente estarão no banco. Então, Mas Você ganha o dois cartão substitutos. do Rios, pra quem não sabe, foi uma bobagem. chutou a bola Chutou fora. no final, acho que o juiz apita, ganha o título, ele chuta lá. Eu achei que tinha sido pra eu zerar acho que ele cartão, já mas tinha já o tinha cartão. vencido. Não foi, né? Não Pelo foi nem contrário, isso, agora exatamente. pendurou e vale até as quais, ou seja, dá uma bobeira aí com o Inter Miami vai perder as oitavas. Então, talvez isso explique um pouco o sentimento. Ele já chutou a bola na hora do gol, que você trouxe aqui, e que eu, sinceramente, não me toquei nisso durante o jogo. Não falei uma linha sobre isso nas minhas horas pós-jogo, né? E, cara, é uma coisa assim, é inegável que esse time precisa dar ao Estevão a capacidade de definição, assim como precisa dar ao Vitor Roque a possibilidade de definir uma bola. Ou ele vai continuar sendo amaldiçoado pelo torcedor. Mas Tem um cara aqui que Ô, falou que Flaco, os dois iam jogar juntos. Gosto. Se você Pode ser. coloca o Estevão atrás dos Flaco dois, Lopes e 3 zagueiros. Pronto. Vitor Agora, Roque. assim, Mas ele não pode sacar o Vitor pra colocar o Flaco? Você não vê essa possibilidade? Não entendi, filho. No terceiro jogo, Virar jogar o o Flaco? Lopes titular. Não vai? Sabe Acho por que quê? não. Porque o Inter Miami possibilita o jogo do Vitor Roque. velocidade. Mas, acho- desculpa, Vai, o jogo do Vitor Roque é cair para a esquerda para receber o passe do Piquerez e meter para trás. Não é a bola trabalhada para ele. Porque as várias que o Palmeiras tentou no primeiro jogo, errou. E ontem não tentou nenhuma porque o time jogou muito mal o primeiro tempo. Entendeu? Então, duas observações. Acho que a primeira, o Mancini descreveu, e o próprio Abel, na entrevista, ele fez um autorretrato dele, né? São as virtudes e as limitações do Abel, as características do Abel como treinador. Talvez ele não consiga fazer o que a gente espera com esse elenco. O que não quer dizer que o Palmeiras não vai competir por tudo, porque ele vai competir com tudo. O que a gente espera é que o Palmeiras seja brilhante. Talvez o Não Palmeiras vai ser. E Por isso talvez que eu nem falo- queira Não ser. adianta. Por isso que eu falo que ele se dá melhor com a escassez. É uma forma de dizer que talvez ele não precise de tantos jogadores para exercer o modelo de jogo que ele tanto gosta. Agora, vou lembrar o seguinte: muito jogador bom nunca faz mal. Então, na carnificina e isso fez falta ao Palmeiras nas temporadas passadas. O Palmeiras pode não ser brilhante, mas o fato de ter mais jogadores nas temporadas passadas talvez auxilie o Palmeiras na frente tripla, na hora de perder um, trocar por outro. Então, talvez a gente não veja o Palmeiras avassalador, mesmo com grandes jogadores. Não vai ver. Não veremos. A segunda coisa, o Palmeiras tem uma coisa hoje que é rara, é por conta de um comando mais longevo e mais... que é a possibilidade que o jogador tem de se destacar depois de um certo tempo. O grande desafio para o Vitor Roque vai ser superar o cara de 25 milhões de euros. Agora, todo o histórico de jogadores do Palmeiras, ou quase todos eles não se destacaram no início. Desde a geração Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e tal, até o Flaco Lopes. Ou outros. O Flaco Lopes está no Palmeiras há quanto tempo? A cada temporada ele joga melhor. O Palmeiras pode ter o Vanderlan está no Palmeiras há quanto tempo? Se fosse outro lugar, ele já teria sido escalpelado. 4 anos. Essa O paciência Richard do clube é uma Rios está no virtude. Palmeiras. É uma coisa que poucos times têm. Verdade. Então, vale a pena. O Vitor Roque é jovem, tem 5 anos de contrato. Sim, mesma coisa o Paulinho. Paulinho é diferente porque está machucado, né? Só para fechar. Sim. O Abel, se a gente estudar a vida dele, ele foi forjado na disciplina, né? E na meritocracia. Então, vocês já viram muitos casos de pessoas que trabalham a vida inteira, ganham dinheiro, têm condição boa de vida e o cara mantém os mesmos hábitos simples, né? Eu, por exemplo, quando gosto de um tênis, eu só paro de usar quando a Renata esconde o tênis. No caso é esse que eu estou usando aqui. Como ela está em Itu, eu achei o tênis, certo? Recuperou.
Exato, que é esse aqui que não precisa abotoar, que é tênis para gordo, é uma maravilha. Você põe o pé e já sai andando. Então, toda vez que eu chego em casa, a Renata fala para mim, de novo esse tênis, não é possível. Você abre lá o meu armário, tem um monte de sapatênis, bota, não sei o quê, e pantufa, não sei o quê. Não. Então, o Abel, cara, ele tem esse limite de olhar das coisas, que pode dar certo e pode dar errado. Né? Então, para mim, isso fica muito claro quando você vai para uma competição internacional. Ah, mas dane-se, e se o Piquerez tomar o amarelo, vai jogar o Vanderlan. E ele confia no Vanderlan. E o palmeirense fica louco. Agora tem que improvisar, agora põe 2 laterais, tinha que contratar um lateral. Não, ele põe o Vanderlan e tá de boa. Vamos a um breve intervalo. Próximo adversário, Renan. Você que está meio assim, neutro nessa batalha, eu queria que você me desse sua opinião. Por quê? O Botafogo, se empatar já na segunda-feira contra o Atlético de Madrid, passa para as oitavas. Se vencer, passa em primeiro. E aí pode ter um confronto Palmeiras e PSG. Ou é melhor pegar o Botafogo? Um clássico brasileiro, que tem tido muito equilíbrio nos últimos confrontos, né? Mas, assim, apesar da vitória do Botafogo hoje, se eu pudesse evitar seria o PSG, sinceramente. A gente está muito feliz com o rendimento do futebol sul-americano nesse Mundial de Clubes. Tem representado muito bem, os clubes brasileiros principalmente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Palmeiras, e é outro que tem representado muito bem no Mundial, mas não é tão simples você conseguir toda hora isso daí, né? Então, se pudesse escolher evitar um adversário, com certeza seria o PSG, sem dúvida nenhuma. A chance do Palmeiras passar é muito maior. Aí a gente está falando de probabilidades. A chance do Palmeiras passar para as quartas de final é contra o Botafogo do que contra o PSG. A gente tem que ser claro aqui e realista, né? Dificilmente o PSG vai passar mais um jogo sem criar praticamente possibilidade nenhuma de gol, sem perder uma chance clara de gol, sem criar aquelas possibilidades que eles fazem contra, por exemplo, a melhor defesa da Champions League, que era a Inter de Milão. Eles fizeram 5. Dificilmente isso vai acontecer de novo. Então, se puder evitar o PSG, para mim seria melhor. Eu vou ser muito sincero, Domi. E agora o Luiz Henrique vai botar um toquezinho de recolher, né, Dom? Vamos dormir mais cedo, galera. Vamos prestar atenção aí no que está acontecendo. Vamos nos alimentar melhor, sem passeios com a família, né? Tá na hora do PSG, né? Acordar aí. Jogo único, né? Você tem um time com muita moral chegando aí, muito bem fisicamente, tem bons jogadores, mas aí é 59-41, é 51-49, não tem uma distância tão grande assim entre as duas equipes, né? Contra o PSG é rezar, agora é orar, como diria o William Bigode, né? Vamos vazar e ver se dá, o que dá para fazer aí, armar uma retranca, né? Chamar San Gennaro, chamar Nicolinha Ratchop, enfim, essas figuras históricas aí do Palmeiras, para ver se eles ajudam, porque o Renan tá rindo, né? Não dá, os caras não vão jogar isso que jogaram hoje, sem demérito ao Botafogo, repito, 2 vezes, 3 vezes, né? É uma grande marca, tem muito dinheiro envolvido, sabe? Eu diria que o Palmeiras vai pagar o porco, para não dizer pagar o pato, né? Mas vai fazer o quê? O Palmeiras não pode se dar o luxo de ficar em segundo, porque se ele perder do Inter Miami e o Porto ganhar, ou o Al-Ahly ganhar, fizer diferença de gols, ele pode ficar fora. Então ele tem que jogar, honrar suas tradições, honrar sua camisa, ganhar o jogo e aí orar. Alicia, vamos trocar a enquete, então? A gente fez aqui a primeira enquete, que é a seguinte. Podemos sonhar com o Sul-Americano campeão? Hoje podemos tudo. 75% acham que sim. Eu também tô nessa. Hoje eu tô sonhando. Eu quero palmas que eu coloquei o Atlético de Madrid campeão. Eu achei que o PSG não vinha com nada.
Achei que era Botafogo e Atlético de Madrid. Obrigada, foi ótimo. Ainda bem que eu não posso dinheiro, porque eu ia estar pobre. E vamos trocar agora, então, essa enquete. Vamos colocar o que é melhor para o Botafogo e Palmeiras se enfrentarem ou não, pegar o PSG. Calhó, você cria aí para gente. E Alice, o que você acha que o Palmeiras ali vai querer fazer? Vou falar que vai fazer. Vai passar em primeiro ou passar em segundo? Olha, Dona, eu acho que tem que sempre querer passar em primeiro, ponto. Querer escolher adversário, assim, jogar para ficar em segundo, para evitar o PSG, eu acho que é uma coisa que nenhum time vai fazer, independentemente do adversário que esteja do outro lado. Mas eu quero só fazer um parênteses aqui. No dia que o PSG estava ganhando do Atlético de Madrid de 4-0, eu mandei uma enquete num grupo meu de torcedores. Vocês preferem pegar o Botafogo ou o Atlético de Madrid? Né? Presumindo que o PSG, tomando, né, de barato, que o PSG seria o primeiro. E muita gente preferindo o Atlético de Madrid para evitar um confronto que é aquele, vai ficar na história. Né? Se tiver um confronto de brasileiro no Mundial, ele será esfregado um na cara do outro para toda a eternidade. Então ninguém vai querer perder. Mas do ponto de vista técnico, teoricamente é mais fácil para o Palmeiras conseguir vencer o Botafogo do que conseguir repetir o que o Botafogo fez hoje, até porque fica a lição para o PSG. O PSG dificilmente vai jogar como jogou hoje contra qualquer outro time no campeonato. Vai ser mais difícil pela façanha do Botafogo. Então, não acho nenhum desses confrontos agradável, né? Mas também quer ganhar Mundial na moleza, volta para casa. Mas, teoricamente, o Botafogo é um adversário mais acessível do que o PSG. Mas se a gente for aí operar pela lógica, hoje o Botafogo também não teria vencido. Né? Então, é uma escolha difícil, né, Domi, como dizem por aí. Agora, eu queria pedir para a gente fazer uma análise assim, ó, do que a gente imaginou de favoritos, de posição dos brasileiros, passando essa primeira rodada completa, a segunda rodada, médio. O que mudou na perspectiva de vocês? Vou perguntar para os três. A gente vai voltar para a TV e aí vocês podem responder com calma. Estou dando esses minutinhos porque eu sou fofa para vocês pensarem, porque pode ter mudado tudo, né? Eu com certeza mudei. Eu já tirei o Atlético de Madrid da minha lista de campeão. Vou ser zoada por causa disso. Então é isso. Mas pode mandar mais mensagem que daqui a pouco eu leio mais, prometo, tá? Não esquece de deixar o like. Tá assistindo a gente no YouTube e na TV? Tá na TV? Corre no YouTube e deixa o like. Fechado? Estamos voltando já, então, hein? Voltamos na TV e também no YouTube com a seguinte pergunta. O que mudou na nossa escala de favoritos para o título? Começando com você, Alice. Mudou bastante coisa para mim, Domi. Se contar, a gente falar especificamente hoje do Botafogo, eu não imaginava que o Botafogo sairia vivo desse grupo. Eu imaginava um jogo bem mais equilibrado entre PSG e Atlético de Madrid, até por ser estreia, aquela primeira partida, está todo mundo ainda meio que sentindo a competição, e de repente foi um 4-0. E como o Renan falou, um Atlético de Madrid com uma defesa muito exposta, não à toa tomou 4 do PSG, mas hoje poderia ter tomado pelo menos mais um gol do Seattle, perde muito gol, mas também oferece muita chance. Então o Botafogo tem chance de sair do grupo da morte. O Palmeiras é um time que eu já imaginava que sairia desse grupo, então, né, minhas expectativas mais ou menos se mantêm. O Flamengo, as expectativas estão mantidas, pelo menos até a partida contra o Chelsea. Elas podem subir ou se manter ou cair amanhã, dependendo do que acontecer. O Fluminense, para mim, surpreendeu bastante. A gente só viu uma partida, mas foi a partida contra o time mais forte do grupo. E o Fluminense dominou o jogo praticamente todo. Teve várias oportunidades de vencer o Borussia. E a gente está vendo alguns times europeus oferecer menos do que a gente esperava, ou pelo menos menos do que a gente está acostumado eles oferecer durante a temporada. Tem o fator, talvez não está dando tanta bola, a competição acabou de começar, está calor, estão cansados, pipipi, popopó, mas a verdade é que há um equilíbrio maior do que aquele que a gente imaginava. O único europeu que amassou, trucidou, atropelou até agora foi o Bayern, que jogou contra um time amador. E, né, amanhã pega o Boca e aí a gente vai ver o tamanho da discrepância com o nosso futebol ou não. Mas eu vejo um equilíbrio maior.
o que é uma ótima notícia para a competição, né? A gente começou com um joguinho bem sonolento entre Inter e Al-Ahly, e depois aquele 10-0 do Bayern, que dava uma sensação de que a competição ia ser né, ou uma chatice ou uma disparidade muito grande. E o que a gente está vendo é um equilíbrio que deixa tudo bem mais interessante. É verdade, esse equilíbrio desses últimos jogos fez a gente suar mais a camisa aqui, né, Renan? E aí, você mudou alguma coisa no seu planejamento? Mudou-se, porque hoje, antes desse jogo, a gente fazia contas de quanto o Botafogo ia perder para ver a situação da última rodada entre ele e o Atlético de Madrid, né? A conversa, pelo menos entre meus amigos assim, era mais ou menos isso, né? Ah, tem que perder de 1-0 e tal, porque o saldo de gols, daí joga por um empate contra o Atlético de Madrid. A conversa era mais ou menos essa. O que me surpreendeu também foi a Juventus. Enfrentou um adversário que, né, não esperava muito, mas a temporada da Juventus não foi boa e foi um jogo bem consistente, assim, um 5-0, um atropelo mesmo, sem chance nenhuma para o Al-Ain. Do resto, os brasileiros, é mais ou menos o que eu esperava. O Palmeiras muito forte. Se não der o azar de pegar o PSG, eu acho que o Palmeiras é o brasileiro aí que eu sempre... O time do Abel é incrível. Ele muda em qualquer circunstância que ele se encontre, em qualquer proposta tática que ele coloque para os jogadores, é sempre muito bem executado. É um time muito difícil de ser batido. Então, o Palmeiras não me surpreende em nada. Ainda não sofreu gol no campeonato, e jogou com uma estratégia contra o Porto e uma completamente diferente contra o Al-Ahly, e as duas com muita competência. É incrível esse time do Abel. O Flamengo também, agora o Flamengo a gente vai entender melhor o que vai acontecer a partir de amanhã, né? Porque daí já é um enfrentamento contra um time grande europeu, que eu tenho muitas dúvidas em relação a esse time do Chelsea. Eu acho um time muito... sei lá, muito preguiçoso quando tem a bola, tem muitos talentos individuais, mas eu não gosto muito do time do Chelsea, vou ser muito sincero. Eu vejo um jogo muito equilibrado amanhã. Pois não. Você como jogador, você acha que uma vitória do Botafogo contra o PSG pode deixar o Flamengo mais confiante? Pode mudar o ânimo do time contra esse jogo? Não, acho que não é por esse lado aí que o Felipe Luiz vai trabalhar o mental dos jogadores, não. É outro tipo de enfrentamento, é um outro tipo de adversário, com menos qualidade coletiva e até mesmo individual do que o PSG, e eu vejo o Flamengo acima do Botafogo. Eu vejo jogo muito equilibrado amanhã, entre Chelsea e Flamengo. Muito equilibrado mesmo. Não vejo uma vantagem muito grande para o europeu, como a gente dá em vários outros jogos. Esse não, eu vejo um jogo bem equilibrado. Espero o Flamengo tendo momentos de imposição no jogo. Não só muito parecido com o que foi o Fluminense, que eu não esperava que tivesse tanta imposição quanto teve. Eu espero que o Flamengo, sim, pelos jogadores que tem, né, pela intensidade que joga, eu espero que tenha bastante imposição sobre o Chelsea em muitos momentos do jogo amanhã. Eu, se fosse Felipe Luiz amanhã, colocava esse meme aqui, ó, Amer, você pode colocar na tela, por gentileza? Colocava esse meme aqui pros caras, falava lá, dá um tempinho pro Amer, olha lá, você parecia maior nas fotos, kkkk. Aê, UEFA, cadê tu? Ô, Domi. E aí, Massini? Oi. Rapidinho, mas o que mais me surpreendeu nessa história toda foi você achar que o Atlético de Madrid ia ser campeão. Posso virar meme no dia 14 de julho, mas isso daí... Quando eu vi a foto no Instagram do UOL, alguns Manchester City, vários PSG, alguns Real Madrid, e só você, Atlético de Madrid, falei, gente, a Domi deve ser... Arrisquei. Ela deve ser muito fã do Simeone, porque, desculpa, mas não vi muito sentido nessa sua aposta. É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final do vídeo. Já se lembra aí, se inscreva, nosso canal aqui é novo, deixa aquele like aí para fortalecer também o nosso canal. Lembre de ativar os sininhos das notificações, deixa aí, pessoal, nos comentários qual que é a sua cidade, qual que é a sua região, de onde aí que você está nos assistindo, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, deixa aí Recife, Pernambuco,
Escreva aqui nos comentários qual que é a sua cidade, qual que é a sua região. Palmeiras se preparando aí para o próximo jogo. O jogo será nesta segunda-feira. Vai encarar o time do Messi com 7 pendurados, pessoal, para o mata-mata aí do Super Mundial. Na noite aí de segunda-feira. O jogo válido aí pela última rodada da fase de grupos do Mundial. Caso o empate, vai terminar aí a liderança da chave e possivelmente cruzar com o PSG. Isso porque, como o Botafogo venceu o clube da França por 1-0, embolou completamente a classificação. Inclusive, o alvinegro da Estrela Solitária é um dos possíveis adversários alviverde aí no mata-mata. Pensando aí nas oitavas, o Palmeiras vai precisar conter boa parte aí dos seus jogadores para não sair desfalcado aí. Jogo contra o time de Lionel Messi. 7 nomes estão pendurados e levaram o cartão aí. Perderão aí o primeiro mata-mata. Gustavo Gomes é um deles, o outro Giai, Richard Rios, Piquerez, Rafael Veiga e Felipe Anderson são as peças aí que a Abel corre o risco de perder. Vale lembrar também que o próprio treinador também está pendurado. Ele levou 2 amarelos no torneio. Dando aí mais detalhes sobre o jogo na próxima segunda-feira, é fundamental ressaltar também que o Inter de Miami talvez tenha protagonizado aí a maior zebra da competição até aqui, visto que virou para cima do Porto, né, de Portugal. E dessa forma, contra o Palestra, entra concentrado e focado na vitória. Dificilmente o clube da Flórida terá alguma chance. Como conta um gênio aí em seu elenco, pode acabar se complicando a depender aí das circunstâncias. E para encerrar, embora ainda não tenha perdido, sequer sofrido gols, o desempenho do Alviverde no Mundial não tem sido grande coisa, até por isso a torcida vem cobrando medidas aí na equipe titular, pessoal. É isso. Muito obrigado. Se inscreva, deixe aquele like, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.